Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família, os nossos irmãos da live. Eu creio que Deus vai falar conosco poderosamente nessa carta abençoada aos Romanos. Esse é um dos livros mais poderosos da Bíblia, um dos livros mais ministrados nas igrejas nesses últimos dias. Romanos 5. Maravilhoso e eterno Deus, te agradecemos, meu Pai, por a tua palavra. Que tu venha nos dar sabedoria para ministrar nesse momento a tua palavra. Tu venha abrir o nosso entendimento para receber, meu Pai, de ti a tua palavra. Nessa noite que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, presta atenção aqui para o telão, por favor, para a gente entender. Para a gente entender esse capítulo 4 e 5 que está falando da justificação da fé. Vou voltar para quem não estava aqui quarta-feira. Alguns versículos só do capítulo 4, mas só preste atenção para mim e para o telão que você vai entender o que eu quero falar. E depois a gente entra já no capítulo 5 diretamente. Porque o assunto continua ainda, a justificação pela fé. E hoje nós vamos ver o efeito dessa fé na nossa vida. É o que o capítulo 5 quer nos ensinar dessa carta poderosa. Que não basta somente eu ter a fé. O autor quer nos ensinar. Mas o efeito que ela vai causar na nossa vida é o mais importante. De tudo aquilo que nós temos feito diante do Senhor e aquilo que Ele tem feito através do seu Espírito Santo na nossa vida. Qual é a causa? O que foi que Deus fez na tua vida desde quando você se converteu a Ele? Qual é esse efeito dessa justificação dessa fé? Que fé é essa? Então esse homem que foi chamado de Ur dos Caldeus, da Babilônia, hoje o atual Iraque, como é que Deus chama o homem, tira ele de uma terra muito idólatra? Porque o pai dele, a família dele era idólatra. A Bíblia diz lá em Josué, do capítulo 24, que Abraão e a família dele, ele não era, ele era separado. Deus separou Abraão, mas o seu pai, Terá, ele fazia ídolos e vendia na Babilônia, em Ur dos Caldeus, mundinho. E Deus começa, com a sua palavra, começa a arder no coração desse homem. A palavra de Deus começa a entrar, ele começa a falar com Deus. Isso é loucura. Porque Deus começa a encher ele de uma unção, porque é um dom que Deus dá a cada um de nós. E Deus começa a falar assim: homem, tu tem que sair daqui, porque aqui não é o teu lugar, Abraão. E a Bíblia diz que esse homem começa a ouvir essa voz de Deus, tem intimidade, e ele sai de Ur dos Caldeus, do atual Iraque, ou a Babilônia. E esse homem vai se dirigir a uma terra que ele não conhecia. Olha o que é loucura. Deus chama ele, fala com ele. Isso é loucura aos olhos dos ímpios, daqueles que não creem no sobrenatural de Deus. Deus começa a falar no seu ouvido, no seu coração: você tem que sair dessa terra idólatra. Eu vou te levar, Abraão, para uma terra, e tu não sabe nem para onde é, mas tu vai. O texto original diz que ele tem somente que obedecer e ter fé em Deus. É o que ele precisa, somente ter fé e crer. Então esse homem sai e viaja, mas se você for contar, da Babilônia, do Iraque, até hoje a Turquia, o sul da Turquia, que é Harã, aonde ele vai, o seu pai fica, ele vai morar, passa um tempo lá, e o pai de Abraão vai morrer em Harã, e só de lá que ele desce a Canaã. Então do Iraque até a Turquia hoje são 1.400 quilômetros. Se você for viajar de carro hoje, do Iraque até a Turquia, onde Abraão foi com a sua família toda, Sara, Ló foi com ele, o seu pai, vai ser o que? 16 horas de carro, meu irmão, porque a estrada é montanha, é uma dificuldade para chegar lá. E esse homem foi, naquele tempo só existia como transporte somente camelos. Era um instrumento que levava as pessoas. Então um cavalo, para aqueles que tinham muito dinheiro, porque ter um cavalo era muito caro, o cavalo naquela época. Então pessoa, esses eram os meios de transporte. É um burrinho, coitado, mas o burrinho não ia aguentar uma trajetória dessa, é só um camelo que enfrenta deserto. Então esse homem sai pela fé, querido.
Ele creu e isso foi imputado como justiça. É isso que o autor quer nos ensinar. Então esse homem sai e Deus faz um pacto com ele. E nós vamos ver qual é esse pacto e o que é que está na mente de um judeu. Porque Paulo aqui está pregando para uma igreja primitiva que começou com os judeus. Porque a igreja foi dado início com os judeus no comando da igreja, depois que chegam os gentios. E o que é que está na mente? Foi essa aliança que Deus fez com Abraão, que está em Gênesis 17, 10 a 11, preste atenção. Esta é a minha aliança, Abraão, com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada, olha só, guardada, a aliança que Deus faz com ele. Tu vai sair daqui da Babilônia, tu vai para Arã, mas tu vai descer a Canaã, e de lá vou te fazer uma grande nação, tudo pela fé. E Deus vai fazer uma aliança que tem que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne, no prepúcio da criança. É uma aliança, é um pacto que ele faz com Deus, Abraão. Deus faz com ele. Terão que fazer essa marca. Será o sinal da aliança entre mim e vocês, Abraão. E quem chegar na tua casa, pode ser escravo ou estrangeiro, tem que fazer esse pacto da circuncisão. É isso que está na mente de um judeu. É por isso que Paulo vai escrever para a igreja em Roma, para que os judeus venham entender por que agora com o Messias que chegou, como é que vai ser tratado esse assunto. Mas é isso que está, é isso que permeia na mente de um judeu. E a Bíblia vai nos dizer que quando nasce Ismael, que quando nasce Isaque, e todas as pessoas, os escravos que estão dentro da casa de Abraão, têm que ser circuncidados. E se quiserem fazer parte daquele povo, têm que praticar circuncisão. E até hoje é assim. Até hoje é assim. Na vida dos judeus, principalmente daqueles mais fervorosos, daqueles ortodoxos, que não acreditam que o Messias já veio. Isso está até hoje na mente deles. Quem está entendendo, dão glória para Jesus. Então até hoje, olha, no mundo moderno, os judeus fazem ainda o pacto da circuncisão. Mas nós não. O que foi que nós fizemos aqui? Domingo, no culto das mulheres, que foi uma bênção, nós apresentamos o hélito a Deus. Nós não precisamos mais fazer esse pacto que Abraão fez com Deus. Nós apresentamos a criança, porque Jesus foi apresentado ao 8º dia. Jesus não fez a circuncisão porque ele era um judeu. E eles tinham que fazer. Mas nós não precisamos mais, apenas apresentamos os nossos filhos. A criança nasce, você traz aqui, o pastor apresenta ao Senhor. Essa é a verdadeira circuncisão. Mas para entrar na mente de um judeu é muito difícil. Olha aqui, o pacto que Deus fez com ele, de sua geração, Abraão, em diante. Todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros, e que não forem descendentes de você, tem que passar por esse pacto de Abraão, porque eu estou separando um povo para me adorar. Eu estou separando as famílias dessa terra, a linhagem que vai morar no céu. Esse é o pacto, querido, que Deus fez com Abraão. É um pacto muito forte. Olha o que ele vai dizer. Gênesis 17, 13. Sejam nascidos em sua casa, Abraão, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança, marcada no corpo de vocês, será uma aliança perpétua. Agora vai meter na cabeça de um judeu do 1º século, pastor James. É por isso que Paulo prepara essa carta, já para preparar os corações dos irmãos, para quando ele chegar lá, combater eles, falar o que é que significa a nossa circuncisão, a circuncisão do povo de Deus, da igreja do Senhor. Nós estamos falando de justificação da fé, querido. A fé sempre foi pela fé, Paulo quer nos ensinar. Sempre foi pela graça. Sempre foi se você crer nas coisas do Senhor Jesus. Romanos 2:29. Não judeu é
quem o é interiormente, Paulo está dizendo. E circuncisão é operada no nosso coração agora. Paulo está dizendo que nós não apresentamos as pessoas que estão se chegando ao reino de Deus, porque o Messias já veio, já chegou e já subiu ao céu, ele está no trono dele agora. Nós agora não precisamos mais desse ritual, desses preceitos, desses mandamentos, dessas cerimônias, porque a nossa circuncisão da igreja, do povo de Deus, os co-herdeiros da promessa de Abraão, é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém do homem, mas de Deus. É no coração. Basta você ter agora que expressar esse efeito dessa fé no seu coração. É isso que ele quer nos ensinar. Então sempre foi pela fé. Por que Abraão saiu de Ur dos caldeus na Babilônia? Pela fé. Porque ele creu. É isso que Paulo quer nos ensinar nessa noite. Então sempre foi pela fé. Sempre foi pela graça. Porque sem fé é impossível o quê? Você agradar a Deus. E essa fé tem que ser sem vacilar. É uma fé de confiança no Senhor Jesus. E hoje nós vamos ver, Romanos 5, os efeitos dessa justificação. O que é que essa fé está causando no nosso coração, já que nós somos circuncidados no coração agora, e não mais na carne. É isso que nós vamos ver. No versículo agora 5:1, você pode olhar na sua espada ou pelo telão. Portanto, havendo sido justificado, o efeito da fé que ele quer nos ensinar. O primeiro efeito, até marquei aqui, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos o quê? Paz com Deus. O primeiro efeito da fé. Se você não tem paz, você está fora com Deus. Porque Deus, ele traz paz, conforto para o nosso coração. Você pode ser a pessoa mais bilionária desse planeta Terra. Você pode ser a pessoa mais rica desse planeta Terra, mas se tu não tiver paz, tu não tem vida, querido. Então o efeito da justificação da fé, Paulo quer nos ensinar que você tem que ter paz com Deus, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Você tem paz, querido, no seu coração? Então você é de Deus. Porque se você não tem paz no seu coração, claro que a gente enfrenta a luta, o dia a dia não é fácil, as labutas da vida as tribulações são muitas, os sofrimentos, as provações de Deus são muitas, mas ele quer dizer que nós temos que ter paz com Deus, já que somos deles, já que acreditamos no Deus de Abraão. Então o efeito dessa justificação da fé, dessa fé que nós temos que expressar, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus pelo sacrifício do Mashiach, do Messias na cruz do Calvário. Está aqui que ele diz, por nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que ter paz. Por isso que Jesus, a primeira coisa que ele fez quando ele viu os seus discípulos depois ressuscitado, a paz esteja convosco. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus nos conforta. A gente sofre, mas a gente tem aquela paz. A paz que o mundo não dá, a Bíblia diz. O mundo não dá essa paz. Porque é uma coisa espiritual, é sobrenatural. Então essa paz, ela só vem através do quê? Do ensino da palavra, da comunhão com Deus. Olha, interessante que até os ímpios expressam essa fé. E quando eles expressam, Deus abençoa também a vida deles. Mas nós não, nós somos especiais porque acreditamos no sobrenatural, é muito mais além. Continuando, versículo 2. Olha aí outro efeito da fé. Por meio de quem obtivemos o quê? Acesso a Deus. Você tem acesso a Deus agora a hora que você quiser. Na antiga aliança não. Na antiga aliança, Deus não dava o Espírito Santo dele para qualquer pessoa, não. Só era para os reis, a quem ele chamava, com um grande propósito, os juízes, os sacerdotes e os levitas. Mas quando ele manifestou a graça dele, que ele subiu e deixou os dons para a igreja, ele adornou a sua igreja de dons espirituais. A Bíblia diz em Atos que Deus ia abrir os olhos de quem? Dos jovens, das pessoas, para ela começarem a ter visões e fazer a obra do Senhor. Então hoje,
Qualquer pessoa tem acesso pela fé. E esta graça que agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha só o que a fé produz: acesso a Deus a hora que você quiser. Na hora que você quiser, você entra na presença de Deus. Na hora que você quiser, essa fé produz esperança. Qual é a esperança da igreja? A maior esperança da igreja não é o dinheiro na nossa conta, não. Não é as bênçãos que vamos receber do Senhor aqui nessa terra material, não. A verdadeira esperança é Deus te ressuscitar no último dia se tu morrer. Esse é o verdadeiro evangelho. É o evangelho de cruz, é o verdadeiro evangelho. Vamos ver mais para frente, versículo Mateus. Deixa bem claro isso, essa profecia. Se cumpre lá em Romanos 27, 50, 51, Machia falando. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus lá na cruz do Calvário, Jesus entregou o Espírito a Deus. Ele fez a sua parte. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, porque agora você tem acesso a Deus. Qualquer pessoa nesse planeta Terra se ajoelhar, ou deitar, ou chorar, o véu se rasgou, querido. O véu já se rasgou. Por isso que Deus está usando aí muitas pessoas. A gente sabe que está causando maior polêmica aí do jovem que Deus levantou na internet, um tal de profeta Mirim chamado Miguel. Está bombando na internet. Até proibiram o rapazinho de pregar, coitado. Eu vi as pregações dele. Ele tem um jeito. Ele é uma potência na mão de Deus. Só que ele precisa pegar um pastor sério que lapide ele, que no tempo certo para ele começar a ministrar. Era para ele estar ministrando o quê? Culto de jovem. Porque ele tá pulando, ele está dando um salto muito lá adiante. Quando ele estiver lá, não vai ter mais graça. É tipo o jogador, você está com um time, você tem o quê? Você tem um reserva e você tem um titular. O reserva está lá esperando a vez dele, ele está sendo lapidado. Aí quando o jogo não estava, o cara, olha, bora colocar esse daqui. O cara vai lá e coloca ele, vai lá e resolve o jogo. Então esse menino, ele tem o chamado de Deus, sim. Eu estava vendo as ministrações dele, estava estudando sobre ele. Só que ele precisa realmente ser lapidado. Porque tem muita meninice que ele fala, principalmente a língua estranha dele, que não tem nada a ver com a Bíblia. É um negócio que a gente acha até graça. É um PC patacataca, a gente não sabe nem o que ele está falando. Mas se ele for lapidar daquele garoto, esse jovem, eu creio que Deus está levantando os jovens para pregar e ministrar a sua palavra. Então, se ele for lapidado, ele receber, é assim, porque para estar na frente da obra, a Bíblia diz, você tem que estar preparado. Porque se você não estiver preparado, meu irmão, pode subir para o teu coração, começa a achar que é o cara, a Bíblia diz. Por isso que é um preparo, é um degrau para você chegar lá. Abraão, o que a promessa foi 25 anos para Deus dar o primeiro filho para ele. Ele falou, Senhor, tu não vai me dar mais, já vou pegar outra. Ele fez, pegou logo a serva dele, Agar, passou na frente de Deus. E a gente sabe que até hoje no Oriente Médio estão se matando por causa da desobediência de Abraão. Os 12 irmãos brigando ali, a descendência de Ismael, com a descendência dos judeus, estão brigando, se matando em Gaza, por causa da desobediência de Abraão. Então, queridos, que possamos orar por esse jovem. Eu achei, ele prega muito, só que ele faz muita coisa, ele quer aparecer mais que Jesus. Foi isso que eu entendi quando ele está no púlpito. Deus usa ele na cura, ele curou uma mulher. Deus usou ele, a mulher foi curada de câncer. Uma potência na mão de Deus. Então, se ele se lapidar, meu irmão, sai de baixo, porque o garoto tem chamado de Deus. Então, querido, o véu já se rasgou, de alto a baixo. Deus usa quem ele quiser agora. Deus usa até uma mula se ele quiser, querido, para falar contigo, fazer a obra dele. Então nós temos que orar pelo jovem. Olha que ele diz, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha como é loucura, como é que tu vai te gloriar nas tribulações que tu está sofrendo e chorando? É fácil para ti que perdeu a tua avó? Se tu não fosse crente, vê como é que a mãe dela está lá em Mocajuba, só vive chorando. Porque não é fácil perder quem a gente ama. Aqui ela chora assim, ela se entristece, mas tu não tem paz com Deus? Fala a verdade aí, varoa, fala, tem que falar a verdade, tu tem paz? Então Deus é contigo. Mas isso aqui é loucura,
Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só. Vai ter tribulação. Jesus nunca deixou enganada a sua igreja, querido. Jesus sabe que a gente vai passar por tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança, se tu tem fé nele, Paulo está dizendo. Isso é loucura, porque quando vem as tribulações, quando vem o sofrimento, a maioria abandona o barco, quer sair da igreja, não quer nada com Deus, é assim. Mas olha aqui, o texto está nos ensinando que é para a gente continuar, porque isso faz bem para a nossa vida espiritual, um tratar de Deus na nossa vida. Não só isso, mas também nós gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é um caráter aprovado, e o caráter aprovado é a esperança diante de Deus. Isso é forte, querida, é para nos fortalecer. Versículo 5 e 6. E a esperança não nos decepciona se a gente não olhar para trás. Porque quem meteu a mão no arado não pode mais voltar atrás, a Bíblia diz. Então você continua, se pintou tribulação, continua servindo a Deus, continua glorificando a Deus, porque é certa a vitória. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando éramos fracos, lá no mundão, Cristo morreu pelos ímpios. O Senhor conhece todos nós, sabe todas as nossas fraquezas. Ninguém engana a Deus. Mas nós temos que ter esperança e nós temos que estar em comunhão com Ele para Ele nos fortalecer em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele concedeu a cada um de nós. Quando tu és salvo, tu és selado com a marca da promessa. Isso aqui está aqui em Efésios, eu vou ler para vocês. Efésios 1,13, só escute, diz assim, olha como é forte isso aqui. Efésios 1,13 é um clássico da igreja. Quando você é uma pessoa convertida, isso aqui é o efeito da justificação, os efeitos da fé, querido. Efésios, depois de Gálatas. Vou pegar aqui rapidinho, esse vento aqui não ajuda muito, mas nós já achamos aqui, tá? Está aqui, Efésios 1,13 diz assim: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, nele igualmente vós, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui, o efeito da salvação. Caiu, Varu, aí o negócio. Nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus para o louvor da sua glória. Então você é uma pessoa selada pelo Espírito Santo de Deus. E quando você é selado, você passa as tribulações glorificando a Deus, mesmo doendo. Não está sendo fácil para você, né, Sueli? Né? Mas Deus é conosco. Deus é conosco, nós temos que perseverar e Deus vai dar vitória para a glória do seu santo nome. A esperança não nos decepciona. Olha, isso aqui é muito forte. Se você continuar, Deus não vai te decepcionar. Você pode ter certeza, em qualquer área da sua vida. Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito, que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por todos ou pelos ímpios, o texto diz. Dá um glória bem bonito para Jesus. Continuando, é rapidinho, até o 11 hoje. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Olha como é forte isso aqui. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Paulo está dizendo como é difícil uma pessoa querer morrer no lugar de outra pessoa. Como é difícil isso, mas Deus fez isso. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Isso acontece muito no campo missionário.
Tem missionário que vai lá, às vezes o cara quer prender a mulher dele, a casa dele, ele se sacrifica, ele vai preso, ele vai lá. Na China é o seguinte: se te pegarem, eles te prendem. Na Coreia do Norte, eles pegaram, eles prendem toda a tua casa, a tua família. Eles acabam com a tua vida. Mas a maioria das vezes eles pegam a família, mas não mexe com a minha filha, deixa que eu vou. O cara vai lá, paga o preço realmente pela família dele, então por um irmão. Isso é amor, isso é uma coisa, é uma dimensão espiritual muito alta, querido. Mas muito alta mesmo. Por isso que ele está dizendo: dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém. Porque existe gente no mundo que ama tanto a Deus que ele se sacrifica. Ele prefere morrer e ser preso do que o irmão dele. Então a família dele vai passar o processo. Dificilmente. E o texto vai continuar. Mas Deus, Jesus, o Yeshua, nosso Jesus, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A gente não merecia. E o único meio dele justificar com a queda de Adão no Éden era ele mesmo se esvaziar. Por isso que ele se esvazia da glória dele. Paulo diz em Filipenses 2, desce à terra, se verbaliza para mostrar esse amor, para derramar esse amor na cruz do Calvário, porque ele nos é o único jeito e meio acesso a Deus. Tinha que ser através de um sacrifício, e foi o sacrifício de Jesus. Como agora fomos justificados pelo sacrifício de Jesus, Paulo está dizendo, por seu sangue que ele derramou na cruz do Calvário, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Porque agora, quando Jesus voltar, ele vem como justo juiz. Ele não vem mais como servo sofredor. Ele não vem mais, querido, como Deus de amor. Não, agora ele vem como justo juiz para julgar a humanidade. O que é que ele está fazendo agora? Ele está dando uma chance para que a humanidade venha se converter dos seus maus caminhos. Deus está dando a oportunidade, ele está dando a esperança às nações para que as pessoas venham se converter. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira. Quando ele vir rasgar o céu, meu irmão, te prepara. Aqueles que estão com Deus serão realmente glorificados, estarão para sempre com o Senhor. Mas aqueles que não, vão estar se escondendo da ira de Deus. É por isso que hoje os bilionários do mundo todinho estão construindo túneis e muitos bunkers para se esconder, porque eles sabem que no futuro Deus vai rasgar o céu. E não interessa se esconder, Apocalipse diz, não interessa tu se esconder na caverna, não interessa tu se esconder no fundo do poço, no fundo dos mares, não interessa. Quando Deus rasgar o céu, ele vem como justo juiz para julgar, e nós temos que prestar conta diante dele. Se quando éramos inimigos de Deus, quando isso aconteceu na queda, quando Adão e Eva caem, nós passamos a ser inimigos de Deus, afastados da presença de Deus. Agora a reconciliação, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Por isso que não há mediador entre Deus. Não pode ser o Papa que morreu, agora vai surgir o outro. Não pode ser Maria, não pode ser ninguém. Olha o que o texto está dizendo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Surgiu um profeta lá no Oriente Médio. Para quem estuda escatologia sabe que pela escatologia do Oriente Médio vai surgir um Mahdi. Esse profeta já está lá no Oriente Médio dizendo que ele é maior que Moisés, ele já está dizendo que ele é maior que Jesus, ele já está dizendo que ele é maior que todos os profetas, que ele é o cara que Jesus que mandou ele a essa terra. Abulá Hassem é o nome dele, uma coisa assim. Ele já está pregando que ele é o Messias no Oriente Médio e as pessoas estão seguindo ele. Por quê? Porque ele está operando maravilhas, ele está curando as pessoas. Mas é um falso Cristo, é um falso profeta. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos falsos cristos, muitos falsos profetas iam surgir, e está minado. E esse apareceu agora no Oriente Médio.
E tem surgido no mundo muitos falsos cristos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida, pelo seu sacrifício, mas mediante a fé. Mediante a fé é a confiança em Deus. Fé é a confiança, é você confiar sem vacilar na dor, na tribulação, em tudo. A gente aprendeu nos livros de Hebreus. Não apenas isso, é o último versículo, nós vamos encerrar aqui, vamos continuar na aula que vem, a próxima quarta. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Essa reconciliação só vem através do sacrifício de Cristo e é pela fé. Paulo quer nos ensinar que é pela fé, sempre foi pela fé, sempre foi pela graça, sempre foi por você crer em Deus. Porque a fé, tudo está interligado uma coisa com a outra. A tua fé está interligada com a tua crença. A tua fé está interligada com a tua crença, com o quê? Com a tua... Fugiu da minha mente a palavra agora que eu ia dizer para vocês. Está interligada com a tua salvação, está interligada com a tua esperança e com a tua confiança em Deus. Tudo está interligado. A fé produz o quê? Esperança. A fé produz o quê? Tribulação. A fé produz o quê? Avivamento. A fé produz o quê? Você crê, você crê, você crê, você crê sem vacilar, é confiar, é confiar, é confiar sem vacilar. E quando isso enche o teu coração, meu irmão, você vai passar o processo com Jesus, você vai passar o deserto com Jesus, mas levanta a tua mão, o texto diz que a vitória é certa pelo sangue de Jesus, através da fé. Bate palma para Jesus, vamos ficar de pé. É até aí hoje. Hoje estamos reconciliados com Deus através do seu sacrifício pela fé. E Tiago vai dizer assim, fique de pé, já estamos terminando. Aproxime-se de Deus, porque o véu se rasgou. E Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifique o coração de vocês. Mateus 11, 28, 30, que é um clássico da igreja. Jesus dizendo: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, paz. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vamos ficar de pé e vamos orar. Maravilhoso e eterno Deus, te apresentamos, Pai, nessa noite a tua igreja. Vamos orar, queridos. Fecha teus olhos. Apresentem agora ao Senhor. É o momento de você apresentar a Deus, ao Senhor nessa noite. Pastor, eu estou atribulado. Eu te louvarei. Glorifica a Deus na tua tribulação nessa noite. Todo o coração. Senhor, estou alegre. Glorifica a Deus na tua alegria. Louvor. Pastor, eu estou com paz no meu coração. Então glorifica e exalta ainda mais. Eu te louvarei. Pai, nós estamos aqui essa noite. Todo o coração. Quero te apresentar a tua igreja, a tua eleita. Louvor. Esse ensino dessa noite, Pai, quer nos dizer que o véu se rasgou. Esse ensino, Pai, essa noite quer nos ensinar que nós temos acesso ao trono de Deus. Não tem, Senhor, não tem mais hora, não tem mais minutos, não tem mais segundo, é toda hora, é todo minuto, é todo segundo, Senhor. Hoje nós somos reconciliados através da fé, através da confiança, através da esperança. Se você chegou nessa noite, você que está na live, está sem fé, sem esperança, Deus manda te dizer: não desiste, continua na caminhada, continua adorando, continua fazendo a obra, continua, não desista. A fé é isso, ela produz perseverança, esperança. A canção que agrada a Deus
não sai dos lábios. Deixa Deus te encher nessa noite. Diga para o Senhor do fundo do teu coração: Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos, eu entrego a minha família em tuas mãos, eu entrego o meu ministério em tuas mãos pela fé. É pela fé, é pela fé. O pacto que Deus fez com Abraão foi pela fé, e isso foi imputado como justiça. A Bíblia diz: louve ao Senhor de coração, louve ao Senhor de coração. Expresse a sua fé diante dele nessa noite, diante do altar do Senhor. Expressa a tua fé. Expressa, confia. Maravilhoso Deus, eu te apresento a tua eleita, a tua igreja que está aqui. Eu te apresento cada família que está aqui. Eu te apresento os nossos jovens que estão aqui, os pais de famílias que estão aqui, as nossas, Pai, as nossas ovelhas que estão aqui, os nossos obreiros que estão aqui. Nos fortalece nessa noite. Aviva, Senhor. Aviva, Senhor Jesus. Nós te apresentamos o nosso país. Nós te apresentamos, Senhor, as nossas autoridades. Nós te apresentamos, Senhor, as denominações que pregam, ensinam, que têm compromisso com o teu reino. Vai visitando nessa noite os hospitais. Visita, irmão, socorro naquele hospital. Levanta, Senhor, levanta a tua serva. Toca naquele pulmão, limpa aquele pulmão, traz ela para sua casa. Glorifica, exalta o teu nome na vida da tua serva. Vai visitando os enfermos nos hospitais. É pela fé. Não desista. Confiar. Vai fazendo a obra, Espírito Santo da verdade. Vai fazendo a obra, Espírito Santo da verdade, nessa noite. Vai visitando, Senhor, os presídios. Vai visitando teus missionários no campo de batalha, as nações que estão em guerra. As pessoas têm morrido, Senhor, no Oriente Médio em geral. As pessoas têm morrido, Senhor, ali, Senhor, na Ucrânia, ali na Rússia, Senhor Jesus. Muitas pessoas estão sendo mortas nessa guerra. Muitas pessoas estão morrendo no mundo pela violência, pela maldade. Nós te apresentamos, Senhor, essas famílias enlutadas. Que tu venha fortalecer nessa noite aqueles que perderam seus entes queridos, aqueles que perderam a pessoa que ama. Senhor, fortalece a minha esposa, fortalece a família dela, a mãe dela. Visita aquele coração, dá força, Senhor. Não é fácil perder quem amamos. Vai visitando nessa noite, Senhor, o teu povo, a tua igreja, a tua eleita. Vai apresentando, Senhor. Vai, Senhor, salvando, vai curando, vai transformando nessa noite. Vai fazendo coisas grandes nessa noite. É que eu te peço nesse lugar. Eu te apresento nessa noite, Senhor, o Edierno, Senhor. Eu te apresento a Kézia, meu Pai. Eu te apresento a Ana Lu, a Ana Clara. Eu te apresento o Mundinho, a Edno, o Roberto que está aqui, a Suela, a Rebeca, a Bia, o João, a Eliane, a minha esposa, a minha mãe. Senhor, aqueles que não puderam estar aqui essa noite, visita os nossos obreiros. Te apresento o culto da oração do meio-dia na sexta-feira. Te apresento o culto de Santa Ceia no domingo. Manifesta a tua glória. Manifesta, Senhor, a tua glória, Senhor Jesus. Vai desse lugar a tua morada. Levanta os nossos obreiros. Levanta as nossas obreiras. Levanta os nossos jovens. Te apresento o culto de jovem dia 17. Eu te apresento o nosso evento dia 11, o Dia das Mães, nosso primeiro evento desse ano. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Nos leva aos nossos lares, nos dá uma noite de paz. Queremos estar contigo no arrebatamento da igreja. Salva a nossa casa, salva a nossa família, salva a nossa parentela. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a consolação, a comunhão seja com todos, com o Espírito Santo da verdade. Se é verdade, bate uma palma bem linda para Jesus. Glorifica o nome de Jesus, exalta o nome de Jesus nessa noite. É que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto. Se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, é só deixar aqui no gasofilácio. Te espero aqui sexta-feira e domingo no grande culto da família. Muito obrigado. Jermison, vem domingo com a sua esposa, tá? Para a gente apresentar vocês para a igreja, sua família.